Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa live de hoje. Bom, eu fiz um vídeo falando, sobre a importância da figura materna na nossa vida. A vida te trata como você trata a sua mãe. E eu sei que em virtude das dores de muitas pessoas, essa mensagem chegou de uma forma muito pesada, mas é compreensível. E como lidar com uma mãe narcisista segundo a visão da constelação familiar? É o que nós vamos falar aqui hoje. Quem chegou aqui através desse vídeo ou chegou aqui há pouco tempo, sejam bem-vindos e bem-vindas à minha casa virtual, é assim que eu chamo. Também trato cada seguidora aqui como rainha, meu nome é Simone Reis, então eu faço jus que vocês também se vejam como rainhas. E muitas vezes nós estamos perdidos em nossas dores e não nos enxergamos, Nós perdemos a nossa identidade em função dos traumas que nós trazemos da nossa vida. Então aqui vocês hoje compreenderão um pouco mais sobre a visão sistêmica com esse tema de hoje, que é mães narcisistas. Bom, eu até coloquei um roteiro para que seja bem assim, vocês compreendam bem o que é realmente ser uma pessoa narcisista. Quais são os aspectos, que me afeta quando eu olho para essa mãe dessa forma, julgando-a, Porque isso traz consequências para nós. Bom, uma mãe... Primeiro ponto, eu quero que vocês compartilhem aqui comigo se você tem alguma questão com a sua mãe. Se guarda algum ressentimento, alguma mágoa, raiva. Que sentimento você tem quando você olha para sua mãe? Não, Simone, graças a Deus eu tenho ali com a minha mãe um sentimento de gratidão. Eu tive uma boa relação com a minha mãe. Se você que está aqui comigo tem ressentimento com relação à sua mãe, compartilhe aqui conosco. Essa live é para você. Se você conhece alguém que tem problema com a mãe, manda essa mensagem. Manda um aviãozinho, convida essa pessoa para estar aqui conosco. Porque, de fato, quando nós não compreendemos a raiz disso, fica difícil lidar com toda essa situação. Filhos de uma mãe que tem um transtorno de personalidade narcisistas crescem com um sentimento de desamparo, culpa, baixa estima, rejeição pelas críticas, sentem que são invejados por essa mãe. Quem tem esse transtorno sabe o quanto isso afeta, quem convive com mães que têm um transtorno de personalidade narcisista sabe que não é fácil. E as pessoas pensam que elas precisam conviver. Lá na nossa alma a gente quer, A gente quer conviver, mas não precisa. Ah, Simone, eu não quero não, tá tudo certo. Mas é como você olha para essa mãe é que vai impactar na sua vida, que no vídeo tão curto não dá para explicar, Algumas pessoas que estão aqui já me acompanham há muito tempo, conhecem a abordagem sistêmica e sabem de fato o quanto isso impacta na nossa vida. Então, assim, a abordagem sistêmica nos permite muito ressignificar isso, sair do menos e ir para o mais. Então, quais são os sentimentos que você tem com relação à sua mãe? É de raiva? É de mágoa, ressentimento? Você se sentiu desamparado por essa mãe? Essa mãe te culpou por muitas coisas que aconteciam com ela? Essa mãe fez com que você hoje se sentisse com a autoestima abalada? Essa mãe te criticou? Você sentiu que essa mãe tinha inveja de você com as suas conquistas? A Alexandra está colocando aqui que está lendo o livro. Parabéns, que você possa fazer
essa leitura e compreender mais sobre você mesma e a importância de ressignificar os nossos traumas, né? Bom, quais são as características de uma pessoa narcisista? Uma pessoa que tem um transtorno narcisista, ela não tem empatia. Ela não tem empatia, não considera as necessidades do outro, não se importa em machucar as pessoas, são péssimas ouvintes, têm dificuldade em criar vínculos profundos com as outras pessoas. Ela tem uma facilidade muito grande, busca manipular as pessoas, fazem tudo para conseguir o que elas querem sem preocupar se isso vai estar machucando o outro ou não. Tem uma força e uma necessidade muito grande de distorcer os fatos, culpando as pessoas por tudo que dá de errado na vida dela. Tá? O que mais? Elas são intolerantes a críticas, já que elas têm um sentimento de grandeza muito grande dentro delas. Elas sentem uma necessidade de serem importantes e melhor do que os outros, certo? Então, elas exploram, né, a raiva, assim, algo muito forte, critica, rejeita, principalmente quem de alguma forma rejeita ela, não concorda com ela. Faz sentido para vocês? Vocês convivem com uma pessoa que tem esse tipo de característica? Aqui em específico, hoje nós vamos buscar a abordagem olhando para a figura materna, tá, gente? Hoje nós vamos buscar aqui olhar para essa figura materna, certo? Porque isso reverbera demais na nossa vida. Gente, quem nos deu a vida foi o nosso pai e nossa mãe. Essa base impacta aquilo que você, desde a sua infância, registrou nessa relação com seus pais, vai impactar sua vida. Isso a própria psicanálise nos ensina. Para você que está chegando aqui e não me conhece ainda, às vezes lá na bio está divulgando algum curso e não está falando quem é a Simone, né? A Simone, qual a profissão da Simone? A Simone é consteladora familiar, psicanalista, escritora, palestrante, terapeuta de casais, terapeuta familiar. Então, assim, já existe uma bagagem, né? E então, diante dos atendimentos e de estudos, nós percebemos que a dinâmica como você lida com esse pai, com essa mãe, impacta a sua vida de uma forma tremenda. Então, por isso que não dá para ficar olhando para os pais. Você precisa olhar para você e ressignificar o que está aí dentro, registrar dentro de você. Isso é responsabilidade nossa, tá? Então não dá para ficar terceirizando e muitas vezes nós não estamos buscando a solução, nós estamos buscando aliado. E lá no vídeo que eu postei, né, que deu uma repercussão muito grande, o vídeo está com mais de 1 milhão de visualização, A Vida Te Trata Como Você Trata a Sua Mãe. Os comentários são pesadíssimos, porque as pessoas que estão falando ali estão emaranhadas nas suas próprias dores. E é compreensível isso, porque na Bíblia fala da boca, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se no meu coração existe dor, existe mágoa, eu sou essa pessoa amargurada. Então, Deus nos mostra que nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos ressignificar a nossa vida para que nós sejamos amor. Se eu transbordo amor, aí eu vou conseguir criar meus filhos de uma forma diferente. Caso contrário, eu posso repetir o mesmo padrão. Não, mas eu vou ser diferente da minha mãe. Minha mãe é narcisista. Aí você, nos seus excessos, você acaba criando uma criança narcisista. Eu vou explicar isso aqui para vocês de uma forma mais profunda, para vocês compreenderem. Bom, qual outra característica muito forte de quem tem o transtorno de personalidade narcisista? Ele cria um personagem. Se comportam de uma forma abusiva dentro de casa e fora de casa. É uma pessoa muito sociável, generosa, que você fala assim, não, essa não é minha mãe, não. Comigo ela é má, comigo ela me destrata, e ali com as pessoas de fora ela é totalmente diferente. Acontece isso com você que está aqui, que percebeu, né, que é a sua mãe
ou pessoas do seu convívio têm essas características. Vou repetir aqui para vocês as características. Falta uma. Quem tem esse transtorno narcisista, a pessoa é ciumenta e inveja as outras pessoas, inveja o sucesso, a felicidade ou qualquer outra coisa que a pessoa tem. Isso são características. Então, ciúme e inveja. Ela cria uma personalidade, né, onde dentro do lar ela é uma coisa, fora do lar ela é outra. Ela é intolerante a críticas com relação a ela. Ela critica, mas não gosta de ser criticada. Ela manipula. E ela tem muita falta de empatia. Olha só. Se você viver nessa dor de ficar olhando para essa mãe, você está vivendo no passado. Imagine você dirigindo um carro, certo? Dirigindo um carro. Aqui à sua frente tem o para-brisa. O para-brisa representa o quê? O futuro. O banco ali onde você está dirigindo, representa o seu presente. O retrovisor representa o quê? O seu passado. Por isso ele é pequeno. E é assim que ele deve ser visto. É preciso olhar para esse passado como referência e não como direção. E muitas vezes nós olhamos para o que a nossa mãe nos fez como se isso fosse a direção da nossa vida e precisa ser diferente. E eu vou dizer para você, pode ser mais leve. Mas a responsabilidade de mudar isso é sua, porque senão isso vai passar a ser a sua justificativa de estar dando errado na sua vida, das coisas não fluírem na sua vida. Entende? Então você toma isso como, eu sou assim porque eu fui criado desse jeito, eu sou assim porque minha mãe me abandonou, eu sou assim porque minha mãe me tratou assim, eu tenho baixa autoestima por causa disso. E você começa a arrumar um tanto de justificativa, mas não entende a responsabilidade de mudar isso é sua. Entendeu a reflexão sobre dirigir o carro? Você precisa estar aqui, no hoje, no aqui e no agora. Lá esse passado precisa ser só referência e não direção. Direção é para frente. Sabe? Então vamos compreender um ponto muito importante aqui agora. Que talvez muitos não compreendam, que eu até coloquei, né, lá nos stories, a seguinte pergunta: você sabe o que causa, o que é esse transtorno narcisista? Bom, com base no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, as pessoas com essas características que eu citei para vocês agora têm um transtorno mental. E as pessoas, algumas pessoas colocaram assim, essa moça, né, que sou eu, está romantizando essa situação, né, da figura materna. Não, eu não estou aqui para romantizar a figura materna. Estou aqui para te mostrar que quem tem a mãe com esse perfil que eu mostrei para vocês, com essas características, a sua mamãe tem um transtorno mental, tá? Você pode pegar o Google depois e pesquisar lá no DSM-5 o que significa transtorno de personalidade narcisista. Esse tipo de transtorno, ele não tem cura. Não tem cura. Ele pode ser tratado com psicoterapia. Porém, muitas mamães não têm acesso a essa informação. Se eu perguntar para minha mãe, eu tenho 38 anos, se eu perguntar para minha mãe, a senhora sabe o que significa transtorno mental ou transtorno de personalidade narcisista? Mãe, a senhora sabe? Ela não sabe. Então, talvez a sua mãe não tenha esse conhecimento, talvez ela não perceba que ela não é benquista, porque a pessoa que tem esse transtorno, ela costuma não ser benquista onde ela chega. Não estou aqui para defender, estou aqui porque você não vai mudar a sua mãe. Não é responsabilidade sua mudar a sua mãe. Mas é DM5, DSM5.
tá, Alexandra? Pode colocar aí pra mim, Alexandra? DSM-5, transtorno de personalidade narcisista, tá? Obrigada. Então, gente, olhando para essa dinâmica, então nós não vamos mudar essa mãe. Não é responsabilidade nossa falar assim, ó, mãe, descobri que a senhora, de acordo com essas características aqui, mãe, a senhora tem um transtorno mental, a senhora tem que se cuidar. Nós não temos essa competência de chegar e falar para nossa mãe o que ela tem que fazer. Sabe, nós precisamos respeitar isso, respeitar essa hierarquia, que somente as pessoas só vão mudar quando elas compreenderem que aquilo faz mal para ela. Sabe? E aí, diante disso, o que nós temos que fazer? Cuidar de nós. E muitas vezes nós estamos lá buscando mudar essa mãe, sendo que nós temos total responsabilidade somente com a nossa vida. Essa mãe, o que ela podia fazer por você, ela fez, sabe? Perfeito. A Nilda colocou o seguinte, perfeito, passado é simples, referência, as quais nos tornaram na pessoa que somos hoje, mas nunca deve ser o nosso norte, né, do nosso futuro. Exatamente, Nildinha, exatamente isso. Ó, então, entenda que esse transtorno ele não tem cura, mas pode ser a pessoa que tem, se você identificou talvez que você mesma é essa pessoa, às vezes é egocêntrica, gosta de ser o centro das atenções, que alguém às vezes já te falou isso, nós precisamos buscar esse autoconhecimento, né? Então eu preciso fazer psicoterapia para conhecer, para que eu não fira as pessoas ao meu lado, né? E aí eu pergunto para vocês, para onde olha o amor, né, dessa mãe que fez com que ela fosse assim? Porque ainda olhando para o que está lá no DSM-5, qual a etiologia de um transtorno de personalidade narcisista? Qual a etiologia, qual a origem desse transtorno mental? Vou ler aqui para vocês. Segundo pesquisas, pode haver algum componente biológico hereditário significativo, certo? Porém, algumas teorias postulam que cuidadores podem não ter tratado a criança de forma adequada. Ou seja, como que essa mãe foi tratada? Como foi a infância dessa mãe? Para onde olha o amor, a referência dela? Porque talvez ela está na referência. O passado dela está sendo a direção, né? E não a referência, para ela buscar fazer um pouco diferente. Talvez ela entendeu que esse tipo de criação era o certo. Por exemplo, né? Sendo excessivamente críticos ou elogiados, admirando ou favorecendo excessivamente a criança. Então, às vezes, a pessoa foi criada com excesso de crítica ou excesso de favorecimento e faz ali, contribui com que essa pessoa seja narcisista. Aí, vem aqui comigo, olha a análise. Você foi criado por uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, foi criticado, foi rejeitado, tem todas aquelas, né, existe uma mágoa muito profunda dentro de você. Aí você tem filhos, aí você fala assim, eu vou agir totalmente diferente com a minha mãe, com os meus filhos, vou tratar eles igual um rei, igual uma rainha, igual uma princesa, igual um príncipe, e acaba excedendo. O que vai acontecer? Muito provavelmente você inconscientemente vai estar repetindo a mesma situação sem que você perceba, porque tudo aquilo que a gente rejeita apodera-se de nós. Tudo aquilo que a gente rejeita apodera-se de nós. Então você acredita que tem que fazer tudo diferente, sendo que você só precisa ressignificar e trilhar a sua vida de uma forma mais leve, criando seu filho ali de uma maneira mais leve, mas não olhando para esse passado com dor. Eu até anotei aqui para mim não esquecer. Então eu gostaria que talvez você nunca perguntou para os seus pais como foi a infância deles, como eles foram tratados pelo pai e pela mãe. Será que eles foram criticados? Apanharam muito também? Porque talvez eles entenderam que era apanhando que educava filho. E sim, você pode fazer diferente a partir de você, mas libera esse passado.
Porque isso só vai fazer bem para você que está aqui e que às vezes tenha passado por isso, sabe? Essa responsabilidade é nossa, tá? Eu até anotei aqui para mim não esquecer de contar um caso de uma seguidora. Diante do vídeo que passou, diante do vídeo que eu postei, né? A vida te trata como você trata a sua mãe. Uma seguidora ontem me mandou um vídeo assim: Simone, preciso da sua ajuda. Eu fui abandonada quando eu tinha apenas 45 dias de vida. Eu tenho 2 filhas. A primeira eu dei para a irmã do meu pai biológico cuidar. A segunda eu criei, mas eu e ela temos uma péssima relação. Vamos lá. Qual o registro que ela tem? Que a mãe a abandonou, entregou ela para alguém cuidar. Diante daquele julgamento, ela conseguiu fazer a mesma coisa. Ela foi lá e entregou. Porém, ela acredita que fez melhor do que a mãe, porque entregou para um parente. Ela não me falou para quem a mãe a entregou. Se foi para algum internato, ou para alguém da família, ou para um vizinho. Mas existe a dor ali. E de acordo com aquilo que ela negou, inconscientemente, ela foi lá e fez igual. E está tendo a mesma dificuldade que ela tem com a mãe em relação às suas próprias filhas. A visão sistêmica, a visão que a constelação familiar nos possibilita, é muito profunda, onde nós percebemos essas repetições de padrões, principalmente em função daquilo que eu julgo. Então, para que as próximas gerações sejam liberadas, eu preciso me curar. Pais curados, filhos liberados. Então, se você quer que seus filhos tenham um destino diferente, cura suas feridas. Dá um novo significado para esse passado, sabe? E eu vou te mostrar aqui alguns passos para você ressignificar isso com a sua mãe. Se você tem essa mãe com esse traço narcisista, ou se de repente você tem aí dificuldade com a sua mamãe. Gente, eu vou tentar ler alguns comentários aqui antes de trazer para vocês como lidar com isso, tá? O Luciano Rocha colocou aqui: minha mãe falou uma coisa muito pesada para mim em minha adolescência. Eu tenho que pedir perdão para ela por uma coisa que foi ela quem fez? Não. Você não precisa pedir perdão para ela. Você precisa olhar para dentro de você, Luciano, e compreender que naquele momento a sua mãe foi o que ela conseguiu fazer, talvez diante de uma dor que ela estava vivendo. Eu não sei o que ela te falou exatamente, eu não sei, eu preciso analisar o contexto até para te ajudar melhor a compreender, porque ressignificar eu preciso entender o contexto disso. Mas olha só como que isso é possível. Olhar para essa situação como um adulto. Como que eu olho para essa situação como um adulto? E esse é um dos passos que eu vou citar aqui para vocês. Entender que ali ela não conseguiu fazer diferente. Olhar para a situação como um adulto vai fazer você compreender que, diante daquele fato, é importante ressignificar, porque essa dor é sua. A recepção, aquilo que nós ouvimos e sentimos, e como principalmente nós filtramos isso, é responsabilidade nossa. Como naquele momento você era um adolescente, o adolescente ele tem essa dificuldade. Então, olhar para essa situação como um adulto, acolher a sua criança, é um dos passos, e daqui a pouco você vai compreender melhor, tá? Como você vai fazer isso. Aos meus 12 anos, minha mãe foi diagnosticada com esquizofrenia. Demorei muito para aceitar e ver minha mãe bem grande. Oi, Olinda, que bom você trazer isso daqui, né? Assim como a esquizofrenia é um transtorno mental, o transtorno de personalidade narcisista também é. E existe até uma música aí agora, né, que tá na alta, que fala sobre narcisista. Então vocês que estão aqui hoje, que talvez não sabia que isso é um transtorno mental,
Busque não ficar julgando pessoas com essa característica, porque talvez nem ela mesma perceba que ela precisa de ajuda. Às vezes você, como amigo, fala assim, amigo, às vezes eu vejo que você excede, né, em algumas falas, e talvez você precise olhar para isso, para que isso não traga para você algum afastamento de pessoas, da sua convivência, sabe? Então, a gente, como amigo, a gente pode ajudar como postura, como amigos, tá? Mas nós não somos amigos dos nossos pais. Os nossos pais estão muito além de amigos. Mas para os nossos pais, a gente só precisa olhar e compreender, tá? Então, vamos lá para os passos, senão eu não falo aqui na ordem para vocês. E eu preparei esse conteúdo aqui com muito carinho, porque eu vi muita dor nos comentários. Antes de iniciar a live aqui, uma moça veio e falou um monte ali, você não sabe o que você está falando, porque o que eu passei. Eu disse para ela, eu sinto muito e eu compreendo sim a sua dor. Mas essa dor sua, só você pode tirá-la daí a partir da sua mudança de postura, a partir do seu desejo de sair disso. Porque senão nós ficamos justificando tudo que acontece na nossa vida, principalmente o que dá errado, em função de uma dor que nós carregamos, entende? Então, como lidar com mães assim, com pessoas assim? Olha lá, primeiro passo é dizer sim para essa mãe. Olha o que a Olinda colocou aqui. Primeiro, eu tive, né, que aceitar essa mãe com esquizofrenia, entender que aquilo ali é um transtorno. Então, você precisa dizer sim para essas características com sua mãe. E eu sei, do fundo do meu coração, gente, que não é fácil. É muito mais fácil amar as pessoas boas. É muito mais fácil amar as pessoas que nos fazem bem do que... Não vou nem falar que você precisa amar a sua mãe que é narcisista. Mas é necessário você olhar com amor para o que move ela ser assim. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo. É um olhar muito profundo, de que, principalmente compreensão que você não vai conseguir mudá-la, sabe? Mas a maneira como você conduz isso vai impactar a sua vida. Então, vamos lá. Concordar com essa mãe tal como ela é. O que é concordar? Compreender que essas ações é em virtude de um transtorno mental. Que não é responsabilidade sua querer mudá-la, mas é responsabilidade sua mudar a sua postura como você a enxerga. Isso fará total diferença na sua vida. Às vezes você vai lá visitar a sua mãe e ela tá lá irritada, às vezes culpando você por alguma coisa. Você vai olhar para muito além dela. No fundo do seu coração vai dizer, sim, mamãe, eu compreendo que quando a senhora age assim, a senhora está limitada à sua própria dor. Que talvez nem a senhora compreenda. Você não vai falar para ela. Você vai dizer para você, para que isso reverbere cada vez mais na sua mente e no seu coração. Para que isso te traga benefícios, os quais eu vou falar para vocês aqui, que trazer a mãe no coração não é conviver com ela. É compreender a dor dela e o que ela traz ali, tá? Você deve, presta atenção, você não tem que conviver com uma mãe com transtorno narcisista, principalmente se você não sabe lidar com isso. Simone, eu posso afastar? Deve, principalmente se você não tem dificuldade de compreender. Então, sim, nós devemos nos afastar de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Não tem problema nenhum. Quando eu falo assim, ó, você precisa trazer a mãe no coração, é no coração. No coração eu olho e compreendo que ela tem um transtorno, mas eu não preciso conviver. E quando eu compreendo, eu não julgo, eu não critico, eu não quero mudar. Compreende a dinâmica? Bora lá. E como você se afasta, vai fazer toda a diferença. Por isso que eu não vou lá, porque, né, às vezes hoje ela está irritada, às vezes hoje ela já me falou isso, mas ela fala isso em virtude da própria dor que ela carrega e ela não entendeu isso, que ela tem uma ferida, um buraco dentro dela, em virtude do que ela passou na vida dela. Então eu deixo isso com ela e vou ficar aqui no meu canto com o que é meu. Então você está compreendendo, você está deixando as coisas mais leves, principalmente entre vocês, tá?
E sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos atormentamos porque a gente quer ir lá na casa da nossa mãe, principalmente na tentativa de mudar ela. Vou lá ver se hoje ela tá melhor, porque se ela falar isso pra mim, eu vou falar isso pra ela, só que você não vai mudar, porque ela tá na dor, ela não tá tendo acompanhamento psicoterapêutico para ela entender que ela pode mudar os comportamentos dela diante disso ou daquilo, para ela ter bons relacionamentos, principalmente com a própria família, com as pessoas que, né, que a amam, ou que a odeiam em virtude dela ser como ela é. E a sua tormenta de querer mudar, ela faz mal para você, porque nós não mudamos o outro, só mudamos a nós, tá? Somente a nós. Ainda no primeiro passo, olhar para essa mãe como uma mulher comum, imperfeita. Quando você olha para a sua mãe como uma mulher comum, imperfeita, que vive as consequências de um passado que ela não ressignificou, você está olhando para ela como um adulto, livrando-se das expectativas de que ela te dê amor, de que ela te dê carinho, de que ela te dê algo que muitas vezes nem ela mesma recebeu. Ninguém dá o que não teve. Essa é a verdade. Segundo passo, buscar compreender a história de vida dessa mãe. Isso o ajudará a ressignificar essa relação. Não sei se minha mãe está aqui, mas há um tempo atrás, conversando com a minha mãe, ela me disse, eu não compreendia porque minha mãe se sentia tão rejeitada pelos irmãos, em algumas festas da família, diante de algumas coisas, né, que algumas decisões, ela foi a primeira mulher da nossa família a se separar, então ela foi muito julgada. Então eu percebia que existia uma dor muito grande dela, mas essa dor, por ter conhecimento, eu sabia que não era da fase adulta da vida dela, era lá da infância. Um dia eu perguntei para ela, mãe, como foi a sua infância? Aconteceu algo? Tem algo na sua infância que ficou registrado que te causa dor? Ela, Simone, minha filha, meu pai quis me entregar para adoção, então ela se sentiu rejeitada ali naquele momento. Os meus avós não a entregaram para adoção, mas simplesmente pelo fato deles terem desejado isso, ela se sentiu ali rejeitada. Então a nossa criança, ela permanece na dor quando o meu adulto não acolhe, não se ressignifica. Aí eu, assim, com muito amor e carinho, olhei para ela e falei para ela, mãe, mas isso não deu certo, né? Eles acabaram não te entregando para adoção. E para quem aqui foi entregue para adoção, eu sei que muitas pessoas me mandaram mensagem ali, falaram, minha mãe me abandonou, me entregou para adoção. Muitas mães fazem isso em virtude de lá na sua alma, no seu íntimo, não ter esse sentido capaz de cuidar de você. Te entregou para alguém que ela entendeu que tinha competência para cuidar de você melhor do que ela, ou seja, ela não se via ali competente para cuidar de você. Ela te entregou para alguém que ela entendeu. E há amor nisso. É difícil compreender quando eu estou na minha criança. Eu não tinha visto que tem mais comentários aqui, tá? Minha mãe me deu para minha avó. Hoje chamo minha avó de mãe e ela pelo nome. Renata, né, esse amor é muito profundo por esse acolhimento da vovó. O que vai mais refletir não é como você chama a sua mãe, é como você entende a importância dela para você, tá? Cadu Pets colocou aqui, eu perdoei minha mãe e me perdoei, mas ainda assim eu não tenho sucesso. Bom, algumas pessoas colocou nesse sentido, Simone, eu tenho uma boa relação com a minha mãe, mas a minha vida não prospera. Quando nós não prosperamos, pode existir várias raízes. O vídeo lá, A Vida Te Trata Como Você Trata Sua Mãe, eu trouxe essa primeira abordagem, essa primeira observação que nós fazemos através da constelação. A primeira análise é como está a sua relação com seus pais, tá? Pode estar relacionado, o insucesso pode estar relacionado às crenças limitantes dentro do nosso sistema familiar, a identificação com pessoas do nosso sistema familiar que não prosperaram, então eu também não me permito ter sucesso.
Quando tem crianças abortadas dentro do nosso sistema familiar e nós não temos conhecimento. Quando nós perdemos um irmão gêmeo, nós muitas vezes não temos consciência disso, que chama síndrome do gêmeo sobrevivente. Eu teria que fazer uma live para explicar isso aqui com vocês. Mas são outras dinâmicas que nos impedem de ter sucesso. Então, a falta de inclusão de pessoas do nosso sistema familiar, principalmente pessoas que não tiveram sucesso, crenças limitantes, abortos, tudo isso pode impactar no insucesso, tá, Cadu? Não somente a relação com a nossa mãe e com o nosso pai, tá bom? Então, somente através de uma constelação eu poderia acessar o seu campo e verificar de verdade qual é o impacto. Então, nessa primeira análise, o que a gente olha como constelador é a relação com os nossos pais, tá? Depois nós olhamos ali, através de perguntas, o que pode ter acontecido nesse sistema familiar que está impactando o meu sucesso. Então, existem outras possibilidades, sim, não só essa relação com a mãe, tá? Ai, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Algumas pessoas não consegui cumprimentar, porque é muito assunto, né? Todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu procurar aqui mais comentários. Linda essa frase, trazer o outro no coração é amá-lo, isso não implica conviver na mesma casa. Ótima observação, obrigada por você ter colocado aqui. Exatamente, Nilda, não o que nós... É como nós vamos filtrar. Coloquem isso na cabeça de vocês, é o filtro que você faz. Não é o que os outros fizeram ou falaram sobre você e fizeram com você. É como você vai filtrar isso que vai impactar na sua vida, entende? Por isso que é responsabilidade nossa, ressignificar. Dar um filho para adoção 1000 vezes melhor do que abortar. Existem dinâmicas, né, muito profundas que um aborto impacta. Então, e aí a constelação nos permite olhar, né, de uma forma profunda para compreender as consequências e como acolher esse sentimento de quem abortou, dessas crianças, né? Abortá-lo, isso na minha visão é claro. Ok. Olinda, Efésios 6, honrar teu pai e tua mãe para ter dias bons e vida longa na terra. Obrigado por você ter colocado aqui. Hoje, gente, eu sempre posto pela manhã, né, o meu devocional que eu faço com o livro Café com Deus Pai. E eu postei lá a data do dia 22, não sei se vocês viram lá no meu story. Aí uma seguidora colocou que Simone, mas hoje é 20. Eu falei, não, é porque quando eu vou fazer o meu devocional, minha oração pela manhã, eu peço para Deus trazer uma palavra que eu preciso naquele momento. E eu tinha colocado, né, a intenção dessa live hoje aqui, por ser um assunto muito pesado, na presença do Senhor. Então, quando eu fui fazer a minha oração, eu olhei, eu abri e deu naquela página. Estava marcado naquela página. E quando eu li e falava sobre o passado, eu falei, eu vou postar isso, né? Então tá assim lá dia 22, eu sei que hoje é dia 20, mas lá está falando sobre o passado. E aí, exatamente quando eu tenho essa convivência com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, geralmente o que eu passei com essa pessoa, principalmente sendo a figura materna, isso vai impactar demais na nossa vida. Então eu preciso olhar para esse passado como referência e não como direção. Lá falava isso, né? E aí eu lembrei dessa colocação. Eu tenho até um vídeo onde fala isso aqui. E por isso eu quis trazer aqui por vocês. Eu busco muita direção de Deus para falar aqui com vocês. Bom, então o terceiro passo é honrar e respeitar essa mãe que tem um transtorno mental. Então, eu não estou aqui romantizando a figura materna que tem um transtorno mental, mas não dá para você também ficar romantizando o transtorno mental narcisista, transtorno de personalidade narcisista, como se a pessoa falasse assim, então narcisista me lembra alguém forte, porque olha pra você, é empoderado, né? Porque a pessoa acaba se achando assim.
Então ela não foi lá e pegou. É um registro que existe na memória dela em virtude de um passado que ela não ressignificou, que ela é assim. Pessoas feridas ferem. Pessoas rejeitadas rejeitam. Pessoas abandonadas abandonam. Atrás de um adulto ríspido existe uma criança ferida. E quando nós olhamos com amor para onde olha essa mãe com transtorno narcisista, fica mais fácil da gente lidar. Porque eu não julgo, eu compreendo que é um transtorno mental, eu me afasto, mas eu me afasto com amor. Com amor porque eu compreendi que essa pessoa, dentro da limitação dela, ela não consegue ser diferente. Dentro de uma limitação. Então, preciso entender que essa pessoa é um ser humano comum, imperfeito, e que vive em cima de sobre uma limitação. E eu sei que é difícil quando eu falo assim, ó, honrar e respeitar. Lá na Bíblia tá falando honrar pai e mãe. Não fala assim, honrar pai e mãe se eles forem bonzinhos. Honrar pai e mãe. Simples e objetivo, tá? E o que nos auxilia é compreender que ali existe uma criança, principalmente uma criança ferida. E olhando dessa forma, isso só será possível a partir do momento que você processar toda dor acumulada dentro do seu coração. Ou seja, é preciso primeiro você fortalecer o seu adulto para então você acolher a sua criança. É o nosso adulto que consegue tomar a nossa mãe e não as nossas partes feridas. Se eu estou na dor, eu não consigo, porque eu estou na criança, a criança cria uma expectativa, ela quer ser amada, ela quer ser acolhida. O adulto curado, que acolheu a sua criança, ele consegue olhar para a dinâmica da mãe e compreender a dor dela. Mas ele toma essa mãe como alguém que deu o que ele mais precisava, que é a vida. E quando eu tomo essa mãe, o que é tomar a mãe? Concordar, alegrar e agradecer por tudo que foi possível a ela, dentro de toda a limitação que ela passou. E quando eu olho para essa dinâmica, eu fortaleço o meu adulto, eu consigo me afastar sem aquele desejo de ir lá e querer mudar a minha mãe. De ir lá e não concordar que ela seja assim comigo, com as pessoas e com meus filhos. Minha mãe maltrata os meus filhos. Mas como que eu, ferido, com transtorno mental, com transtorno de personalidade narcisista, que foi muitas vezes gerado através das dores que essa criança, passou, vou ter um olhar de amor para outra criança? Uma criança não sabe conduzir outra criança. Criança não prospera. Criança não casa. Criança não sabe ter bons relacionamentos afetivos de forma que compreenda o outro. Ela olha só pra ela. A criança é um pouco egocêntrica, ela dá berra, ela quer ser o centro das atenções, entende? Então eu tô presa ali, nessa dor. Então olhar para dar um novo significado para toda essa situação vai te levar a outro patamar. E aí vem o sucesso, vem a prosperidade. Porque quando eu concordo com o servir da minha mãe, eu consigo servir as pessoas à minha volta. A mãe foi quem nos nutriu. A mãe é o portal para que você estivesse aqui na vida. Isso por si só basta, sabe? Quais são os benefícios de tomar a mãe? Lembra? A Karen colocou aqui, profundo, isso virou a chave da minha vida. Fico tão feliz por vocês estar olhando para isso aqui com um amor que vê. Porque muitas vezes eu tô na minha dor, eu olho com uma venda nos meus olhos. E às vezes, eu preciso ajustar as lentes da minha vida, dos meus olhos, de como eu olho para a vida, para que eu consiga viver em paz. Porque quem não toma esse pai, essa mãe dentro do coração, lembra? Concordar, alegrar e agradecer.
independente do que aconteceu, ela vive algo dela que você não tem competência para mudar. Quando você toma isso, você se fortalece e consegue seguir e fazer um pouco diferente. Lembra lá do caso que eu citei para vocês, da mãe, da pessoa que se sentiu abandonada? Ela acabou abandonando uma filha e sofre as consequências disso lá porque não consegue ter uma boa relação com as filhas. Os pais hoje que têm dificuldade com os pais, né? Eu Simone mãe. Se eu tenho dificuldade com a minha mãe, possivelmente os meus filhos também vão ter dificuldade comigo. Eu tô vivendo ali algo muito profundo e muitas vezes eu não compreendo. E muitas vezes esse filho, por amor e lealdade à avó julgada, falando aqui da figura materna, ela desenvolve um transtorno mental também. Passa a ser narcisista. Então, cuidado. Pais curados, filhos liberados, tá? Vamos lá. Quais são os benefícios de tomar a mãe? Aumenta a nossa intuição, melhora a nossa energia do feminino. Tanto o homem quanto a mulher precisa da energia do feminino, porque nós ficamos mais pacientes. O homem que não tem paciência com a mãe, ele não tem paciência com as mulheres. Sabe? Então, tem muito homem aqui na live também, sejam todos bem-vindos, né? A esse espaço de muito amor e carinho para vocês. Então, melhora a energia do feminino, melhora a nossa força para servir na nossa vida, na nossa profissão. Consequência, o dinheiro vem, o sucesso vem. Certo? Melhora o nosso servir. Já coloquei aqui, até anotei aqui tudo para vocês. Melhora a nossa habilidade emocional. Melhora a nossa autoestima. Quem não estima os pais tem problema de autoestima. Gente, olha aqui, para vocês que estão chegando aqui, às vezes não conhecem a constelação familiar. Nós somos metade pai, nós somos metade mãe. Então, se eu não concordo com uma das minhas metades, eu vou ter dificuldade de olhar para mim, de me aceitar. Tem pessoas que chegam ontem mesmo fazendo a constelação de uma mulher linda, maravilhosa. Quando eu coloquei ali, posicionei os bonequinhos para fazer a constelação dela, e eu peguei um bonequinho para representar ela. Eu falei assim, o que esse boneco representa para você? Ela falou assim, Simone, representa, parece que nada, falta de identidade. E essa moça, ela não conheceu o pai. A mãe a teve, o pai não quis saber dela, ela não sabe quem é o pai, a mãe nunca falou. Então é como se ela não se reconhecesse, é como se metade dela não estivesse ali. E aí, então, ali naquele movimento, ela falou assim, Simone, terminando aqui a constelação, me veio um sentimento de completude, algo que eu não sentia. Então, assim, é quando nós tomamos, que nós nos preenchemos dos vazios que estão ali dentro de nós, é que nós não projetamos isso nas outras pessoas, nas relações, nos nossos filhos, na vida profissional, sabe? Às vezes as pessoas estão trabalhando feito loucas para suprir um vazio que ela tem, como se aquilo ali fosse trazer aquele sentimento de completude que existe dentro do coração dela e ela não sabe. Vazio, né? Existe um vazio ali. Como se faltasse alguma coisa nela. Exato. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Simone, eu não consigo compreender bem essa questão da minha criança interior. Nilda, muitas vezes na nossa vida adulta nós estamos sendo conduzidos pela nossa criança. Nós ficamos emburrados por qualquer coisa, nós criamos expectativas, nós não compreendemos as pessoas como elas são. E isso é uma exigência lá de trás da minha criança. A minha criança muitas vezes não foi atendida, eu senti que ela não foi amada. E às vezes eu busco isso de uma forma com muita exigência do meu parceiro. Porque eu queria ter recebido isso dos meus pais e como eu senti que eu não recebi, eu vou projetar isso no meu parceiro ou nos meus filhos. Eu tenho dificuldade de liberar meus filhos para a vida porque eu quero eles aqui perto de mim. Entende? Então, é um movimento muito profundo. Então, acolher essa criança é entender que aquilo lá no passado
que às vezes causou dor, sentimento de raiva, abandono, humilhação, se sentiu traída, se sentiu rejeitada. Então, muitas vezes, nós precisamos compreender que esse sentimento é preciso voltar lá. De quem eu senti essa falta de carinho, de atenção? É do meu pai? É da minha mãe? E olhar para esse pai e para essa mãe também como criança. Como foi essa infância deles? Então, a gente começa a resgatar essa criança. E se você tem essa dificuldade, eu sugiro que você faça uma constelação acolhendo a sua criança, olhando para a sua infância, porque isso vai reverberar demais na sua vida. Demais, demais, demais. Ontem, ali no momento em que eu pedi para a cliente pegar um bonequinho, ela pegou um bonequinho que representava uma criança, sabe? E ali, naquele momento, eu já identifiquei que ela tinha problema na infância. E quando eu perguntei, ela trouxe vários aspectos. Então, assim, é um registro que fica no nosso inconsciente familiar, no nosso inconsciente pessoal, que nós precisamos acolher. E resgatar essa criança é entender que hoje o seu adulto pode fazer pela sua criança aquilo que você gostaria, né, de ter ganhado. Eu tinha algo assim muito dentro de mim, gente, que meu pai viajava e eu queria que ele trouxesse Danoninho. E muitas vezes a criança, ela tem uma postura de pedir, fala, traz um presente pra mim, mas não sabe falar o que ela quer. Então, às vezes meu pai trazia, às vezes ele não trazia. E eu me lembro que ganhar um Danoninho, pra mim, significava muito. E nem sempre eu ganhei esse Danoninho. Então, qual o registro que a minha criança teve ali? Eu não ganho tudo, né? Eu tenho que esforçar muito pra ter aquilo que eu quero. E aí, de vez em quando, eu vou lá e compro um Danone e alimento essa criança, né? A gente precisa acolher essa criança, fazer pra nossa criança o que ela sente que faltou pra ela. É pular numa piscina de bolinha, vai lá, pega uns meninos, disfarça. Você não tem filho, vai lá, pega os seus sobrinhos, filho de um amigo, vai lá, vai brincar na piscina de bolinha, que às vezes você queria ter brincado e seus pais não te levou. E por que esses pais não os levaram? Porque às vezes ele não tinha tempo. Às vezes eles não levaram porque não tinha dinheiro, porque naquela época não tinha, né, o brinquedo, que não tinha condições de dar Barbie, né? Minha mãe nunca me deu uma Barbie, né? Então a criança, ela não compreende as dificuldades que os pais tiveram, financeira, o próprio dar e receber, o dar ali amor e carinho, porque muitas vezes não tiveram, sabe? Então a gente precisa compreender isso. E compreender isso é o olhar do adulto, então, que acolhe a criança. Então é preciso primeiro fortalecer o seu adulto para acolher a sua criança, como eu havia falado, certo? Então, com a figura materna, nós conseguimos melhorar também a nossa habilidade emocional. Olha só, talvez você esteja se punindo, não dando certo na vida, para justificar o que aconteceu com você lá no passado. Que é quando você fala assim, não, eu sou assim porque me falaram que eu sou burra, porque eu sou assim porque falaram para mim que eu não ia crescer, eu sou assim. Então você está tornando isso a sua verdade. E viver a sua verdade é responsabilidade sua. E para isso você precisa entender aonde está esse registro. O que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, em que fase que foi que aconteceu isso, que esse registro está ali, que está impactando a sua vida e te paralisando, te impedindo de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa de sucesso, sabe? E esse olhar a constelação traz. Então você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. E só você tem a responsabilidade de transformar a sua vida. Presta atenção. Às vezes, talvez assim, você seja a única coisa que seus pais fizeram na vida que deu certo. Às vezes eles foram aqueles pais que fizeram tudo errado, mas aí veio você. Talvez você seja a única coisa boa que seus pais fizeram na vida. Então honre eles, seguindo para a vida, somente com o que é seu, se libertando dessas mágoas, desses ressentimentos, da raiva que você tem aí no seu coração. Você vai conseguir isso também quando você pedir a Deus para que você consiga
olhar para as pessoas com o olhar dele. Diga para ele: Senhor, abençoe-me para que eu consiga enxergar as pessoas, a minha mãe, a vida, as pessoas que me cercam com o seu olhar. Isso é transformador. É porque assim, o olhar de Deus, ele é um olhar de amor, é um olhar de compreensão. E muitas vezes, quando nós olhamos para as pessoas com o nosso olhar de homens, né, de ser humano, às vezes a gente não consegue. Cadu colocou aqui como se faltasse alguma coisa. Como se faltasse alguma coisa nela. Na verdade, não falta nela, falta em você. É você que precisa se preencher do amor aí, né, das suas duas metades, papai e mamãe, tá? Sim, é maravilhoso. Aulinda coloquei aos 53 anos, vou aprender a andar de patins. Ai, que legal! Gente, eu gosto muito, assim, de alimentar a minha criança. Vira e mexe, eu ainda posto algumas coisas aqui pra vocês, docinhos, sabe? Sempre é tão importante, sabe, a gente trazer isso. A Nilda colocou aqui: obrigado, Simone, sua explicação foi excelente, vou marcar um momento com você. Será uma honra, viu? Sua experiência com o Danoninho foi excelente. Minha filha, eu vou lá e compro uns Danoninhos, sabe? Tá tudo certo. Porque senão a gente fica tentando mudar um passado que, gente, não tem como, é impossível mudar o passado, mas é responsabilidade nossa seguir, né, com esse olhar de amor para a vida, para as pessoas, para o ser humano. É isso que Deus quer de cada um de nós. Quando a gente compreendemos isso, nossa, gente, a gente vive em paz. Porque uma coisa que é uma tormenta na nossa vida é tentar mudar aquilo que é impossível de ser mudado, né? Bom, eu vou dar mais uma olhada aqui, se tem algum comentário, se tem alguma pergunta. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada por vocês estarem aqui. Estou emocionada, que live maravilhosa, gratidão pelo carinho de vocês, por vocês estarem aqui, tá? Então, olhem para a vida, né, para as pessoas, peça a Deus, né, para que vocês tenham essa sabedoria de olhar para o outro, para o ser humano com o olhar dele. E aí você vai aprender a focar no essencial, porque o essencial é simples. O essencial é simples. E essa simplicidade vem de exatamente fazer aquilo que eu falei para vocês, um filtro de tudo que aconteceu na sua vida. Então de verdade, tomar as rédeas, entender que você está no banco, o carro é a sua vida, o banco e o volante, né, representa o seu presente, o para-brisa representa o quê? O seu futuro, a direção, e o retrovisor representa tão simplesmente o seu passado. Então que ele possa ser referência e não a direção que você vai conduzir a sua vida a partir de hoje. É uma honra para mim ter contribuído aqui com vocês, trazendo esse aprofundamento sobre o que de fato é um transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno mental. Então traga isso para dentro do seu coração e olhe com amor para as pessoas que têm essas características tão fortes. E como você vai olhar vai ter essa facilidade? Olhando com amor. E se pergunte: para onde olha o amor dessa mamãe que faz com que ela seja assim? E aí você vai se lembrar que lá na DSM-5 explica que isso também é em virtude da criação das pessoas. E aí você vai conseguir parar de julgar. E quando você para de julgar a sua mãe, você prospera, você tem sucesso, você ganha mais dinheiro, porque isso é energia do feminino. Você consegue se relacionar melhor com os homens, né? Os homens conseguem ter facilidade com as mulheres, porque ele vai ter principalmente ali a paciência. Então nós, mulheres e homens, precisamos da energia do masculino, do feminino, que vem do pai e da mãe. Então nós nos completamos, né? A nossa autoestima se eleva quando eu me completo desse pai e dessa mãe. Bom,
Mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. Eu sei que muitas pessoas, né, tentaram fazer comentário lá no vídeo, que tá com 1 milhão de visualização. Muitas pessoas mandaram: Simone, eu tô tentando responder, colocar meu comentário lá, porque eu não concordo com o que as pessoas estão falando. As pessoas estão falando mal até de você. Gente, paz no seu coração. As pessoas estão falando do que elas estão carregando. É bíblico. Da boca só sai aquilo que está no nosso coração. Então, parabéns por vocês estarem aqui, estarem buscando compreender o que é o transtorno de personalidade narcisista. Hoje eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma grande transformação, principalmente dentro do coração de vocês, tá? Então, não se acomodem com o que está escrito lá. O importante é o que você vai levar daqui hoje. É o que você vai levar para a sua vida hoje. Então, não é sobre o outro, é sobre você. A gente não consegue mudar o outro, mas a nossa postura, sim. E a sua mudança de postura vai reverberar na sua vida de uma forma muito positiva. E se você tem dificuldade de fazer isso, busque ajuda. Faça terapia, faça constelação familiar. Eu faço atendimento online, faço atendimento presencial. Eu sou daqui de Goiânia, mas se você é de outro estado, se você está fora do Brasil, eu faço atendimento online. Será uma honra te auxiliar nesse processo de autoconhecimento e liberação de tantos traumas e mágoas que só nos impedem de ter uma vida de sucesso e próspera, tá bom? Tem aqui, vocês podem me mandar direct no link na bio, tá? Na próxima semana, eu vou lançar um produto de desbloqueio profissional. Então, fiquem ligadinhos aqui, tem um grupo, o link tá na bio, se você quiser participar e receber ali as informações desse conteúdo. No link na minha bio tem outros cursos de autoconhecimento, tem um que eu lancei recentemente, que é Reconexão com a Vida. Eu trabalho a criança interior, relacionamento com os pais, vida profissional e relacionamento de casal. Então, assim, em vários momentos eu trago essa percepção para vocês. Eu vou deixar gravado por 24 horas essa live, tá? Depois eu vou tirar ela do ar, tá bom? Então, esse significar é preciso. Eu tenho um livro. Alguém lá no início perguntou, né, Simone, como adquirir o seu livro? Tem na Amazon, quem é daqui de Goiânia, tem na Livraria Leitura. E tem um link na bio aqui do meu Instagram, pelo meu site. Você consegue adquirir o livro, eu entrego para todo o Brasil, tá bom? Então é só fazer o seu pedido. Gente, leitura é conhecimento. Conhecer os nossos traumas é libertador, tá bom? Então se permitam. Gratidão pelo tempo de vocês. Quem almoçou aqui comigo, né? Ou quem vai almoçar, um bom almoço, uma excelente tarde. E que vocês possam viver sobre o olhar de Deus. É o meu desejo para vocês. Nessa tarde, na sua vida, né? Em si. Ó. Beijo grande no coração de vocês. Foi uma honra estar aqui. Continue seguindo aqui as informações. Quem sabe em breve eu trago mais conteúdo para vocês. Quem sabe não, né? Eu vou trazer através dos posts, mas quem sabe a gente pode até... Eu gostei da interação de vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer mais lives nesse horário, né? Para trazer outros assuntos. E podem me mandar direct... me dando sugestões. Simone, eu gostaria de compreender mais sobre tal tema. Relacionamento de casal, vida financeira, aborto. Bom, enfim, pode me mandar um direct que será uma honra. Quem sabe eu venho almoçar aqui com vocês, pelo menos uma vez na semana, trazendo algum conteúdo aqui para contribuir, né? Gostei muito da interação de vocês. Ó, beijo grande, vocês que estão chegando aqui. Olhe lá no link na bio que tem o canal do meu Telegram, onde tem vários exercícios baseados na constelação familiar que pode te ajudar de várias formas. Tem os cursos também e será uma honra ter você aqui comigo. Beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo, Carol, Linda, Nilda, Kellen e outros mais, né? Que não deu para falar o nome de todos. Gratidão por todos vocês aqui. Que Deus abençoe vocês e suas famílias, viu? Tchau, tchau.